tudo bem? Mais uma alegria para mim poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus e também do meu conhecimento com vocês. Bom, hoje a gente pretende falar de uma outra temática, né? A gente vem falando sobre feridas, depois a gente falou sobre o perdão, né? E hoje eu queria falar sobre uma emoção que às vezes ela vem, né? Às vezes não, ela vem com bastante frequência até, mas que a gente precisa aprender a dominar, a saber enfrentar, né? Que é uma emoção chamada medo. Quem aí nunca sentiu medo, não sente medo, né? O medo é uma emoção natural, é uma emoção que todos nós sentimos, né? A todo momento nós sentimos medo, né? O medo, ele tem uma função especial na nossa vida, porque é uma função de proteção. Ela é protetiva para nós seres humanos, né? É como se fosse um alerta e que tivesse dizendo pra gente tem algum risco, tem algum perigo acontecendo ou vai acontecer, né? Então esse sentimento, essa emoção, ela é importantíssima para nossa proteção, porque se a gente não sente medo, a gente não tem esse alerta de quando as coisas estão indo mal, de quando alguma coisa me traz um risco, né? Então a gente precisa aprender a entender que o medo tem uma função importante para nós, né? E ele vai desencadear geralmente duas ações: a ação de fuga ou de luta, né? Então o medo, ele aciona as nossas pupilas, a gente fica com a pupila dilatada para enxergar mais os detalhes, a gente fica mais atento aos detalhes. A gente altera a nossa atividade cerebral, então o nosso cérebro ele também fica mais ativo em busca de coisas, gatilhos, algum detalhezinho que seja ligado àquele perigo que a gente está vivendo. Também o nosso cérebro ativado, ele libera dois hormônios importantíssimos para essa ação de luta e fuga, que é o cortisol e a adrenalina, né? Então nós temos esses dois hormônios que vão inundar a nossa corrente sanguínea e aí aumenta o ritmo cardíaco. Então nós temos aquela sensação de que o coração está batendo mais forte, porque ele está bombeando sangue para algumas áreas específicas. Ele aumenta o fluxo sanguíneo nos nossos membros maiores, por exemplo, as pernas, né? Os braços, que a gente precisa correr, a gente precisa se movimentar. E ele diminui o fluxo sanguíneo em alguns outros órgãos, por exemplo, no estômago, e aí a gente sente aquele frio no estômago. A gente também diminui a corrente sanguínea da pele, porque se você se machucar, então não tem aquele tanto de sangue que vai escorrer, que vai sair, e também na nossa face, né? Então a gente fica um pouco pálido quando a gente está com medo, porque o sangue ele vai para os grandes órgãos, para os grandes músculos, né? Vai nutrir esses grandes músculos. E existe também algumas alterações cognitivas, que são a hipervigilância, ou seja, a gente fica acordadíssimo. Quando a gente está com medo, pode ser à noite, a gente pode estar com aquele sono mais profundo. Se a gente acordou, despertou com medo, a gente ativa. Então, o nosso cognitivo, ele começa a ficar ativo, né? Ele começa a funcionar mais. A gente tem uma hipersensibilidade, então eu percebo as coisas, as sensações, ouço melhor,
melhor, eu vejo mais, eu sinto mais cheiro. Então, as minhas sensações físicas, elas são aumentadas e também eu tenho um hiperfoco. Eu consigo focar a minha atenção para aquelas situações, aquelas coisas que estão me levando a ter medo, né? Então, essas são as alterações para a gente lutar ou fugir, né? E aí tem o medo, tem a fobia e tem a ansiedade. Todas elas têm um pouquinho dessa mesma sensação física. Só que o medo, ela é uma resposta neurofisiológica. Eu não penso, eu estou com medo, eu simplesmente sinto medo, né? Ele acontece e ele é tão explícito, ele é tão real que o meu corpo, inconscientemente, ele me dá sinais de que eu estou com medo. Eu não preciso pensar para minha pupila dilatar, eu não preciso pensar que eu preciso ficar acordada, eu não preciso pensar nessas coisas. Eu só fico, porque é uma resposta autônoma. Agora, quando a gente está falando de um objeto específico, por exemplo, eu tenho medo de cachorro, então eu tenho uma fobia, porque o meu medo ele tem uma direção específica. Agora, tem vários tipos de sensações fóbicas, né? A gente pode ter situacional, por um objeto ou por alguma atividade, né? Então tem gente que tem medo de aranha, que é uma fobia, são as mais comuns, né? Aranha, lagartixa. Outros vão ter medo de algumas situações, por exemplo, entrar no elevador, viajar de avião. Outros vão ter medo também de algumas atividades, por exemplo, tomar uma injeção, ver sangue, né? Então, tem alguns medos específicos que eles se repetem e geralmente acontece toda essa resposta neurofisiológica quando eu vejo ou quando eu ouço ou quando tenho uma sensação de que esse objeto fóbico ele está se aproximando de mim ou ele pode estar ali na minha vida, né? Nas minhas atividades. E quando a gente fala de ansiedade, a gente já fala daquele medo com a expectativa de que algo ruim vai acontecer. Então, eu tenho medo, mas é aquele medo que algo ruim vai acontecer. Eu não sei o que é, eu não tenho um foco, eu só tenho aquela ansiedade, aquela antecipação de que algo ruim pode estar prestes a acontecer. Então, essa é a diferença, né, do medo, da fobia e da ansiedade. Bom, mas nós temos essa resposta situacional, ela é complexa, né, porque ela ativa um sistema, né, de comportamento, de afetos e de cognições. Então, o que acontece? Eu tenho uma situação acontecendo. Simultaneamente a essa situação, eu vou gerar uma cognição, eu vou pensar sobre o que está acontecendo. E aí, quando eu penso, eu desperto essa emoção, porque eu estou trazendo uma informação para o meu cérebro. Só de ver, às vezes, pode ativar também, porque eu estou trazendo essa informação visual para o cérebro. Então, gera emoção. Então, o pensamento, ele pode gerar uma emoção e quando eu me sinto, eu me comporto, que aí é quando a gente fala da luta e da fuga, né? Então, esse é um sistema importante da gente estar entendendo, porque ele funciona não só para o medo, mas para todas as nossas emoções. Então, olha como nossos pensamentos são importantes para a gente despertar emoções também sadias e numa proporção adequada. Isso se chama uma programação mental. A gente pode emitir respostas adequadas e respostas disfuncionais, inadequadas, né? Por exemplo, se eu tenho uma leitura da realidade distorcida, por exemplo, eu vou imaginar que o
o vírus vai pular em mim. Se eu ver alguém com coronavírus, se eu olhar para a pessoa, o vírus já vai estar em mim. Não, né? A gente sabe que não é assim. Eu tenho que ter contato físico com o vírus, né? Com uma superfície contaminada, que pode ser uma pessoa, pode ser um objeto que esteja contaminado. Então, isso já diminui um pouco mais a minha ansiedade de estar contaminada ou de achar que estou contaminada, né? Os diferentes níveis de presença, porque às vezes a gente não está presente nos lugares que a gente está. Por exemplo, agora que eu estou falando com vocês, muita gente deve estar pensando coisas, nossa, eu me senti assim, eu acho dessa forma, ou talvez olhando para mim, pensando, nossa, mas ela está falando rápido demais, ela está falando devagar demais, ou vão estar pensando, nossa, tem uma planta atrás dela, né? Então, a gente vai pensando em tantas coisas no momento que a gente está fazendo algo, que às vezes a gente desfoca e a gente começa a ter pensamentos fóbicos, pensamentos de medo. E aí eu vou despertando esse sentimento também, né? E vou emitindo uma resposta, mesmo eu não estando ali, por exemplo, estou num ambiente seguro, mas como eu não estou presente nesse ambiente, eu estou vagueando, meu pensamento está vagando por aí, eu me sinto como se estivesse em perigo, eu começo a despertar. Então, às vezes a gente tem uma crise assim de medo, né? O coração muito acelerado, porque eu estou aqui, eu não percebo que eu estou aqui, nesse lugar presente. E aí meu pensamento vagueia e eu tenho essas sensações de medo, porque ele foi para um outro lugar que me traz insegurança, uma memória de algo do meu passado, de algo que pode acontecer, alguma fantasia, né? Então, não estou aqui agora. Também quando a gente pensa que a gente não está no controle de alguma situação, isso gera medo. A gente também precisa aprender a regular as nossas emoções, porque nós temos uma janela de tolerância. Quanto maior essa janela, mais eu consigo suportar, porque eu tenho uma resistência maior e eu consigo aumentar e diminuir o volume, né, daquela sensação, daquela emoção que eu estou sentindo naquele momento. Ou algo também desproporcional, né, uma resposta inadequada. Por exemplo, eu estou vendo uma barata. Olha o tamanho da barata. Olha o meu tamanho, né? E aí eu tenho um medo absurdo da barata. Olha o tamanho do vírus, do coronavírus. Olha o meu tamanho, né? Olha o quanto eu posso fazer. O vírus, ele é irracional, eu raciocino. Então, eu posso me cuidar, eu posso usar máscara, eu posso passar o álcool gel. Então, se eu tenho um medo desproporcional, eu acabo também tendo uma resposta inadequada. Ou, por exemplo, esse coronavírus, ele não mata ninguém, não. Isso é coisa que estão tentando colocar na minha cabeça, não tem nada a ver. E aí eu pego e fico saindo, eu vou no mercado, eu uso máscara só quando eu me lembro, eu não fico tão preocupada. Então também está desproporcional, né? Porque no momento desse que a gente está vendo uma pandemia acontecendo, tantos relatos de pessoas que não estão bem, que podem estar até morrendo nos hospitais, a gente achar que isso não é relevante, que o vírus é muito pequenininho para mim, ok, para eu não achar que eu me contamino com qualquer coisa, de qualquer forma. Mas também, se eu não levo a sério e não tenho nenhum medo, isso também é desproporcional. Então, o que eu tenho que fazer, Aline, para mudar e para lidar com essa sensação de medo, com esse sentimento de medo, com esse afeto? Então, eu tenho que começar a ensinar o meu corpo a lidar com esses hormônios, né? Com o cortisol e com a adrenalina, porque eles é que vão disparar todas aquelas reações físicas que eu falei. Então, o que eu tenho que pensar? Primeiro, eu não posso me dominar pelo medo, deixar o medo me dominar, né? E nem desconsiderar totalmente o medo. Se eu estou sentindo medo, eu tenho que olhar para ele, olhar para o medo
e perceber o que é que me faz ficar com medo. É uma situação, é um objeto. E aí a gente começa a fazer alguns questionamentos. Esse medo, ele é real? Ele existe? Isso que eu estou com medo é lógico? Faz sentido para mim ter medo disso, né? Quais as evidências que comprovam que eu tenho algum risco ou estou em perigo, né? E a gente vai fazendo esses questionamentos. Se eu percebo que ele é ilógico, que ele está desproporcional, eu vou começar a fazer uma exposição gradual àquele objeto. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de andar de avião. Então, às vezes, só de falar sobre o avião, ela já tem medo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a, de vez em quando, falar sobre o avião, sobre a segurança que é andar no avião. Aí, conforme vai passando, a gente vai mostrando umas imagens, umas figuras. Pode ser até em preto e branco, depois a gente passa por uma figura mais real, colorida. Depois eu posso passar alguns filmezinhos de pessoas voando, de aviões decolando, até o momento que eu posso ir até o local onde tem um avião e ficar mais próximo desse avião. Daqui a pouco eu posso entrar, sair, e aí eu vou dessensibilizando aquele objeto fóbico. Então, quando a gente percebe que o medo é ilógico, a gente tem que fazer esse movimento de tentar acostumar o nosso corpo com essa sensação. Porque se eu acostumo o meu corpo a fugir, toda vez que eu falar disso, toda vez que eu tiver contato com isso, o meu corpo ele vai aumentar a minha resposta inadequada. Então, quando eu enfrento, por mais que seja aos poucos, quando, por exemplo, eu tenho medo de falar em público, mas eu pelo menos falo boa tarde, eu começo a enfrentar, isso vai diminuindo gradativamente. Agora, quando eu não enfrento, eu tenho que falar, então eu não vou. Eu tenho que falar, então eu desmaio. Eu tenho que falar e aí eu perco a voz. Eu estou fazendo um movimento de evitação. E aí, na próxima vez que eu tiver aquela oportunidade de enfrentar o medo, a minha ansiedade, o meu medo vai ser maior. Então, quanto mais eu evito, maior ele fica. E quanto mais eu enfrento, e quando a gente fala de enfrentar, a gente não está falando de lutar, né, especificamente, mas enfrentar é olhar para o medo, olhar para o que está acontecendo comigo e observar isso. Olhar, por exemplo, para essa pandemia e observar os riscos que eu tenho, os riscos que eu também não tenho. Quando a gente traz isso para a Bíblia, né, o apóstolo Paulo, ele fala que o medo, ele é mais do que uma emoção. Ele fala que o medo é um espírito, né? Ele até fala que nós devemos abandonar o espírito do medo e buscar o espírito de poder, amor e moderação. O oposto do medo é acreditar, é ter fé. Então, quando nós temos fé que algo bom vai acontecer, quando a gente acredita, e aí a gente volta lá naquele nosso sistema, né, de respostas complexas, quando a gente acredita, a gente está tendo pensamentos, são crenças, conclusões que a gente tirou daquela situação. Então, acreditar é o oposto do medo. Então, em que eu estou acreditando? Onde eu estou nutrindo as minhas crenças, né? O que me faz acreditar nisso? Isso faz sentido para mim? Então, são perguntas que é importante nós fazermos, né? O salmista, ele fala, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Ele não fala assim, eu não terei medo. Ele fala, em qualquer tempo que eu temer. Ele sabe que ele vai temer em algum momento, em qualquer tempo. Mas ele tem confiança, ele acredita
que ele tem Deus com ele, né? Lá em Salmos 56, 3. Lá em Salmos 23, 4, ele fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. O antídoto do medo é a nossa fé, é o que a gente está acreditando, aonde a gente deposita a nossa fé. Lá em Isaías 43, de 1 a 2, ele dá alguns ensinamentos importantes para a gente sobre o medo. Então aqui também tem algumas razões para a gente não deixar se dominar pelo medo. Primeiro, porque quem nos criou foi Deus. Então ele está no controle, Deus está no controle. Ele nos formou, então ele sabe exatamente quais as células, cada parte do nosso corpo, ele sabe, porque foi ele que nos formou. Ele desenvolveu um corpo completamente capaz de enfrentar o medo. Depois ele fala: eu te remi. Ele nos resgatou. Ele mandou o seu único filho por amor para nos resgatar. Ele nos chamou pelo nome, então ele nos conhece pelo nome. Ele tem intimidade conosco e sabe quem nós somos. Então, se ele sabe quem nós somos, ele sabe o que nós sentimos, ele sabe o perigo que nós estamos vivendo. E tu és meu. Então, nós somos de Deus. Então, nós somos propriedade dele. Então, ele também nos ama, né? Nós somos dele porque ele nos ama. Então, aqui ele dá algumas garantias pra gente. Ele não fala aqui que não passarás pelas águas. Ele fala quando passares pelas águas. Ou seja, ele sabe que nós vamos ter medo. É uma questão de humanidade. Nós todos teremos medo. Mas quando nós tivermos medo, quando nós estivermos passando pela água, pelas águas turbulentas, elas não nos submergerão, porque o Senhor está conosco. Ele nos garante isso, né? Ele nos dá essa grande promessa, né, de estar conosco. Então, era isso que eu queria deixar para vocês essa tarde e que vocês possam refletir sobre as crenças. Que crenças eu estou nutrindo na minha vida, né? Nós temos um remédio profundo que é a palavra de Deus, com crenças incríveis, promessas maravilhosas que Ele nos faz. Então, vamos confiar nisso, vamos ter fé na promessa do nosso Deus, né, de cuidado e principalmente de que Ele sempre está conosco, né? Então é isso, espero que tenha feito sentido para vocês. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigada porque o Senhor nos dá esse remédio tão eficaz, ó Deus, para enfrentar o medo, que é a confiança em Ti, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, Pai, a não nos rendermos ao medo, mas a confiar, ó Deus, nas Tuas promessas, nas Tuas palavras, ó Pai, e confiar que o Senhor sempre está conosco, em todos os momentos. Pai, olha para os nossos corações cheios de medo, Pai, agora, neste momento, e traga, ó Deus, misericórdia, fortaleça, ó Deus, os nossos corações. Pai, nos dê sabedoria para andarmos, para agirmos neste momento, ó Pai, de tanta turbulência, ó Pai, nessa vida. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, ó Deus. Dê, ó Pai, sabedoria para os nossos governantes, ó Deus. Tem misericórdia, ó Pai, da nossa nação, do nosso mundo, ó Pai, das nossas famílias, dos enfermos, ó Pai, do Teu povo aqui na terra, ó Deus. Cria, ó Pai, esperança de um futuro melhor, ó Deus. Que nós possamos ter essa fé, ó Pai, aumentada, essa confiança de que Tu estás no controle, ó Pai. E assim, ó Deus, o Senhor possa promover um avivamento nas nossas vidas. Um grande avivamento, uma grande movimentação espiritual dentro de nós, ó Pai, para estarmos mais próximos, ó Deus, de Ti. É isso, ó Deus, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos.